Campeonato Carioca, que teve 8, teve título hoje, né? O Flamengo conquistou a Taça Guanabara. Mudou a fórmula de disputa, mas a tradição de entregar o troféu... celebrada, né? Mas a tradição de entregar o troféu continua, tem troféu. né? Tem várias etapas a Taça Guanabara. É melhor ganhar do que perder, né? Se tem disputa, para quem está Tem um disputando. troféu, vai entregar para alguém, né? Exatamente. Então, foi entregue ao Flamengo e depois que começou a usar titulares, não só titulares, né? Titulares e reservas Usou o imediatas. Felipe Luiz, vai, né? à beira do campo. Isso. Eu acho que é o corte, né? O Flamengo sobrou no campeonato, né? Não tomou nem gol, né? É. Não tomou gol. Na era Felipe Luiz dentro do Carioca, o Flamengo não toma gol, né? As derrotas vieram com uma derrota só, aliás, né? Não, esse Com ano ele, não. o Felipe Luiz... Com o Felipe Luiz, não, mas o Felipe Luiz à beira do campo, desde que assumiu o time, ele tem uma derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro só. E nesse Carioca não tomou gol. Não tomou gol. E tomou um gol do Botafogo, do Patrick de Paula, na final da Supercopa. No Carioca, Final da não. Supercopa é bom, né? Na Supercopa. Agora, tem algumas coisas assim, algumas coisas que chamam muita atenção nesse trabalho. O jogo, ele meio... Evidente que a gente vai sempre ponderar, o Maricá, o jogo do Campeonato Carioca, você tem uma diferença de investimento gigantesca. Agora, não é sempre que as atuações de times com muito maior investimento contra adversários mais frágeis causam um impacto tão grande. Foi uma atuação de nível bastante alto do Flamengo. Tem algumas coisas que chamam muita atenção nesse time. Uma é como parece que todos os jogadores já incorporaram a ideia de que na perda da bola você parte para cima da bola para recuperar o mais rápido possível e é uma reação é um comportamento que coletivamente todos têm. É muito raro você ter algo fugindo a esse padrão. Outra questão se o Flamengo consegue fazer o jogo consegue ficar com a bola mais tempo, ele vai conseguindo empurrar o adversário para trás, jogar no campo ofensivo. Acho até que ele tem por vezes em alguns jogos desse campeonato. E acho que isso tem um pouco a ver com a característica de um time que tem mais jogadores que gostam de jogar por fora do que propriamente por dentro, embora eu tenha me enganado em alguns. Eu achava que alguns jogadores iam ter muita dificuldade, mas, por exemplo, o Plata tem crescido assustadoramente e jogando muitas vezes por dentro. Hoje até ele jogou por fora, né? Mas vinha ser um segundo meia deixando o corredor. O Varela ocupou muitas vezes o lado ali e ele vinha por dentro. Mas o Flamengo, por vezes, tem muito... Foi o primeiro tempo até foi um pouco disso, o segundo tempo não, que o jogo abriu. Muito domínio, como teve, por exemplo, o jogo com o Vasco. E você vai contabilizar no final a quantidade de chances claras nem é tão grande. Hoje, o segundo tempo... Esse é o lance do jogo em termos de beleza, né? Bonito. Uma jogada espetacular do Matheus Gonçalves com o Wallace. Já tinha tido uma combinação dos dois na lateral do campo, depois a bola vem para o centro. Teve a participação do Luiz Araújo, do Arrascaeta. Do Luiz Araújo, do Arrascaeta. O Mas gol é bacana belíssimo. que os protagonistas da jogada sejam dois garotos Que saíram da do base, banco né? e que trabalharam com o Felipe na base, né? Isso é legal também. E outra coisa é como o Flamengo tem uma coisa muito interessante contra times que tentam encaixar a marcação, por vezes individualmente, o campo inteiro, que é a capacidade de atrair para depois explorar o espaço às costas. Traz essa bola atrás, muito bem coordenado, e aí facilita, gente, a enorme capacidade que a dupla atual de zaga do Flamengo tem de sair jogando. O Danilo e o Léo Ortiz, iniciando jogadas, são um luxo, inclusive em termos de futebol E brasileiro. 3 foguetes na frente, né? E os jogadores que aceleram, né? Agora, o que eu destacaria desse Flamengo que está começando a temporada são 3 aspectos que para mim chamam a atenção. Primeiro, uma coisa até que eu já falei no Seleção. Eu acho que é um momento do Flamengo muito discreto. O Flamengo tem jogado bem, tem conquistado vitórias, ganhou a Supercopa, agora ganhou a Taça Guanabara. E a coisa está muito assim serena no Flamengo. Eu acho que tem a ver muito com o perfil do Felipe Luiz também, de não ser um técnico... que gosta de grandes entrevistas, de grandes polêmicas, é um cara discreto. Embora o diretor de futebol tenha chegado assim... Mas assim, o perfil do elenco não é um perfil de jogadores que também estão sempre em badalações e tal, embora sejam muito famosos. Isso é um primeiro ponto que eu acho desse Flamengo. É um time discreto nesse início de temporada. O segundo, que eu acho que é o Felipe Luiz dando a alguns jogadores a possibilidade de jogar em várias posições, que eu acho que isso está aumentando a capacidade do elenco. É o segundo jogo já que o Léo Pereira joga de lateral esquerdo, não é uma novidade, mas joga. O Luiz Araújo, que normalmente a gente sempre o vê jogando pelo lado direito, tem jogado mais até pelo lado esquerdo esse ano. O Plata, como já destacou o Mansur, que veio como um atacante de lado de campo, jogando muito por dentro. O próprio Hoje ele Bruno jogou de Henrique, Gerson, Plata, Hoje, né? E por falar em Gerson, o Gerson a partida do voltando Gerson hoje como segundo volante, que é a posição que ele joga na seleção brasileira. O Bruno Henrique jogando muito como centroavante, na ausência do Pedro.
e ainda da adaptação do Juninho. Machucou também o Juninho, né? Aí o terceiro ponto é que eu acho que é o seu conterrâneo, o Danilo. Todo mundo fala, ele tá vindo para disputar a posição, vai ser reserva. Já é o terceiro jogo que ele tá e tira ele do time. É um jogador difícil, muito gente. grande. É outro Nível de prateleira que a gente está falando, sabe? O Mansur destacou a saída de bola dele, eu destaco a liderança, a presença dele em campo, a forma como ele está mobilizando os jogadores até nas paradas técnicas. Pensar nele como brigando por posição tivesse a ver com a posição original dele, que é lateral direito. Original não, né? Porque ele começou como meia, na verdade. Mas enfim, a posição na qual ele se firmou no futebol, chegou à seleção. A gente se acostumou a ver o Danilo como lateral direito e hoje tem o Wesley voando. É que a zaga do Flamengo, desde que o Felipe assumiu com os dois Leonardo, né, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, foi muito bem na reta final. Desde que o Felipe assumiu e fixou o Léo Ortiz como zagueiro titular e o Léo Pereira já vinha sendo, não se imaginava que alguém pudesse chegar e fazer um tumulto aí nessa disputa por posição. A questão não é o rendimento de quem está, grande, é o tamanho de quem chegou. Exatamente, é um cara muito grande. Então, esses três aspectos, assim, nesse início de temporada, me chamaram muita atenção, ou me chamam muito atenção no Flamengo. A briga por vaga no Flamengo é briga de cachorro grande, né? Quem chega. Se você pensar hoje num 11 titular do Flamengo... O elenco tem muita qualidade, né? Você vê que o Flamengo tem 3 laterais esquerdos de alto nível, os 3 não puderam jogar hoje, jogou um zagueiro por ali que jogou muito bem, o Léo Pereira. Tudo bem, o adversário não é bem longe de ser um adversário do nível do Flamengo, mas enfim... A atuação individual do Léo comprova que, de vez em quando, ele pode até atuar ali também. Ele tem bons recursos técnicos para atuar ali com outro perfil de lateral, né? E aí você vê, o Michael tá machucado, o Cebolinha estava voltando de lesão, o Pedro não está jogando, o Juninho não está jogando, e ainda o De La Cruz não está jogando, e ainda assim você vê o time titular que entrou em campo, é um time que poderia perfeitamente disputar o Brasileirão, sem esses jogadores, né? Esse lance eu achei curioso. Pênalti não tem vantagem, não é isso que a gente aprende? Mas foi? Então, o VAR, pelo visto, ou não considerou, preferiu não tumultuar, né? Esse jogador que acabou de fazer o gol, o Luiz Araújo, saiu do banco. Ele, mesmo com algumas reservas, mesmo com alguns jogadores fora, o Luiz Araújo ainda foi reserva e entrou, né? Impressionante, cara. Me parece que se alguém me perguntasse no início do ano, e o Flamengo tem uma quantidade grande de pontas no elenco, né? Se alguém me perguntasse jogadores que eu enxergo com um teto maior de rendimento, chegando todos no auge, a minha primeira reação no início de temporada era imaginar Luiz Araújo e Cebolinha como jogadores com maior teto de rendimento. Só que os dois vêm de questões físicas importantes do ano passado. Eu não sei principalmente o Cebolinha, né? E não sei até que ponto isso fez com que o uso deles fosse muito gradativo esse ano. Pode acontecer. Quando alguém me pergunta assim, o que se vê de lacuna nesse Flamengo? Assim, tem um elenco... E assim, quando a gente fala de lacuna dentro da realidade de um elenco que é muito forte para disputar o ano. Uma delas é a questão dos jogadores os que têm uma avaliação de uma pessoa do futebol há uns dias atrás e que de fato eu concordei. Se há algo que você pode dizer é que o Flamengo não tem uma quantidade grande de jogadores que ao longo da carreira e das últimas temporadas te entregam tipo 15, 20 gols no ano. Não é... Do meio para frente. Até porque não necessariamente atacante, muitos passaram boa parte da carreira jogando mais pelo lado do que por dentro. Esse é um ponto. Você tem basicamente o Bruno Henrique, o Pedro e o Arrascaeta te dá 10, 15 gols por ano. Aí entra uma outra questão. E o Cebola, eu acho que em bons momentos também te dá 10, 12, 15 gols. Aí a outra questão que é uma questão mesmo de saúde, entre aspas, física. Eu acho que o grande X do Flamengo é ter alguém que possa revezar com o Arrascaeta nessa função de armador. Eu acho que claramente o Felipe tem uma preocupação com o Arrascaeta. Hoje ele voltou a falar que ele conversou com o Arrascaeta e falou, se você não estiver bem, você não vai jogar. E eu acho que ali o Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta. É difícil de achar? É difícil. Claro que é uma missão muito difícil. Liberou o Alcaraz, né? Que eu não acho que também fosse ser um cara para jogar de 10, assim, tá? Mas era mais uma opção para o meio campo. Agora, é difícil com isso você achar um 10 mesmo. Que o Alcaraz é do nível do Arrascaeta. Não, entendi o que você quis dizer. De reserva, de opção. Não, o que assim, mas abriu mão. A gente, por exemplo, não sabe ainda a extensão da questão do Cebolinha hoje. Mas é um jogador que tem tido há muito tempo uma dificuldade de engrenar, né? O Luiz Araújo viveu um problema. A questão dele foi séria no passado. Ele é alvo de algumas preocupações. O De La Cruz, embora seja agora o problema que o tira atualmente seja bem específico, né, de um corte no pé, ele também é um jogador com uma recorrência. Ele teve um segundo semestre bem conturbado. Então, essa é uma questão que o ano também vai mostrar. Porque, gente, o Campeonato Brasileiro vai ter
uma realidade para 16 times e outra realidade para 4, que é muito diferente. Cada Copa do Mundo de clubes, né? E você ter uma possibilidade de parar no meio do ano, 2 semanas, dar 2 outras semanas de treinamento, enquanto outros vão viajar para os Estados Unidos, jogar, enfim, isso vai fazer bastante diferença. Vamos para o intervalo? Aqui no Troca de Passes, na volta tem o Campeonato Mineiro.